Voltamos para falar sobre o Sínodo da Família. Em uma entrevista coletiva, alguns bispos falaram sobre a comunhão para casais divorciados. Eles disseram que o clima é de tranquilidade para discutir esse assunto. A questão dos católicos divorciados e casados novamente no civil, e se a igreja deve permitir que eles recebam comunhão, agora está sendo olhada pelos bispos do Sínodo da Família. Não é uma questão fácil, mas eu não diria que há um ambiente de medo. Nós acreditamos que o Espírito Santo e o Papa Francisco irão nos guiar. Muitos bispos viram as portas abertas para expressar seu ponto de vista sobre essa questão. O que é bastante evidente é que as opiniões variam. Alguns argumentam que permitir a comunhão aos casais de segunda união seria uma falsa caridade, que vai contra a doutrina da Igreja. Na Conferência Episcopal da Polônia, as coisas ficaram muito claras. Para nós, nulidades foram sempre parte do processo. Aqueles que favorecem uma postura mais flexível dizem que o chamado caminho penitencial deveria ser amplamente mais considerado como um meio de permitir que os divorciados recebam a comunhão. Mas a questão vai além de receber a Eucaristia. A questão é o que a igreja pode fazer para ajudar as pessoas nessa situação. Se o primeiro casamento fracassa, é uma questão de olhar para o motivo da falha, assim como olhar para as causas. O chamado caminho penitencial incluiria um profundo exame de consciência e um reflexo de como o divórcio pode ter prejudicado outras pessoas, incluindo um dos ex-cônjuges e os filhos. A questão em jogo é também sobre a transmissão da fé às crianças e o desafio que isso representa quando os pais não têm a nulidade do seu casamento anterior e, portanto, não podem receber a comunhão. A questão dos católicos divorciados e casados novamente e se eles devem ser autorizados a receber a comunhão é um tema que foi debatido na primeira fase e agora na segunda fase do Sínodo. Os bispos no Sínodo têm trabalhado quase sem parar durante as 2 últimas semanas. Mas eles podem não terminar tudo o que esperam. É um processo confuso. Ele teve seus desafios. Ele teve seus momentos de confusão. Mas eu acho que há uma confiança profundamente que algo pode surgir a partir do processo de fermentação. Eu não penso que nós vamos obter consenso sobre as questões mais polêmicas. Mas esta era uma possibilidade realista? Duvido. E a única coisa que é certa sobre o próximo domingo é que não vamos ter terminado a tarefa. Esta viagem vai continuar. O bispo acrescentou que uma das razões para a incerteza é o grande número de questões que estão analisando. A família é um assunto amplo e às vezes é difícil entender tudo o que está sendo discutido. Eu estou lutando para pensar. Há uma única voz? O que eu quero dizer com todas essas intervenções de 3 minutos é como assistir a pipoca estourando. Há conversar indo em todas as direções e é difícil lembrar não só o que alguém disse, mas se ele falou ou não. Com os bispos que representam todos os continentes e dezenas de países, o Sínodo está estudando como ajudar as famílias em partes do mundo completamente diferentes. Eles reconheceram que as situações únicas podem exigir abordagens pastorais, caso a caso, especialmente para algo como comunhão para divorciados e casados novamente. Acredito que estamos em um lugar, não cheio de minas, mas um lugar muito delicado. Não podemos generalizar. É melhor estudar caso a caso. Neste caso, é melhor voltar para a igreja local e o bispo local, que sabe mais sobre a situação. Uma abordagem pastoral deve levar em conta a diferença de situação para situação. Por exemplo, um segundo casamento que é duradouro, estável e amoroso e onde há crianças que são cuidadas. Não é o mesmo que um casal se escondendo em um quarto de hotel em um fim de semana. O Sínodo chega ao fim em 25 de outubro, quando espera-se publicar um documento final com seus resultados. A partir daí, o Papa Francisco tem uma série de opções de como responder. O governo dos Estados Unidos divulgou o relatório anual de liberdade religiosa. Os países mais perigosos para manifestações da fé estão na Ásia e na África.
Pela 17ª vez, o Departamento de Estado dos Estados Unidos lançou seu relatório anual internacional de liberdade religiosa. Ele estuda a situação em mais de 200 países e territórios, procurando lugares onde a liberdade religiosa é violada. Ele pinta um quadro desolador. De acordo com o relatório, o aspecto mais preocupante é o aumento de grupos não governamentais, como o Estado Islâmico. Em algumas partes do Oriente Médio, África e Ásia, essas organizações muitas vezes minam governos que, de outra forma, apoiam a liberdade religiosa. O mais proeminente e mais prejudicial, obviamente, tem sido o aumento de grupos terroristas internacionais, como Daesh, Al-Qaeda, Al-Shabaab e Boko Haram. E todos foram culpados de atos cruéis de violência não provocada. Sob seu controle, os reféns têm apenas uma escolha entre a conversão ou a escravidão e a morte. De acordo com o relatório, a intolerância religiosa e a hostilidade, muitas vezes combinadas com queixas políticas, econômicas e étnicas, levam à violência. Ele apontou para o norte da Nigéria, Paquistão, Burma, Sri Lanka, China e Irã como lugares particularmente perigosos para os cristãos. Mas a situação no Iraque e na Síria pode ser o pior de tudo. Os líderes religiosos da religião falaram sobre como as famílias são dilaceradas por perseguição religiosa. Nós temos centenas de pessoas que foram sequestradas por terroristas islâmicos. É um fenômeno catastrófico que já se arrasta há muito tempo. Mas o relatório continha algumas notas otimistas. Embora a violência contra cristãos coptas no Egito persistir, muitos assassinos foram processados. A nova Constituição também prevê a liberdade religiosa e torna mais fácil a construção de igrejas no país. Nos países menos populosos, como o Cazaquistão e o Turquemenistão, os tribunais decidiram recentemente em favor das minorias religiosas ou libertaram alguns da prisão. Infelizmente, a lista dos pontos positivos no relatório é muito menor do que a lista de problemas em todo o mundo. A seguir, você vai ver o chamado do Vaticano para a próxima Jornada Mundial da Juventude.